Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco da Gama. Já vou deixar aqui um convite para todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez para correr aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e como sempre também peço a colaboração da galera deixando aquele joinha no vídeo, beleza? Tamo junto, grande abraço, saudações vascaínas porque aqui é Vasco, valeu! Então vamos que vamos aqui dar início ao vídeo de hoje, falando um pouquinho mais sobre a situação de tabela após o término dessa última rodada do Campeonato Brasileiro, com uma grande vitória do Vasco, né, sobre o Goiás. Porém, infelizmente, a tabela acabou não nos favorecendo, né? Os outros resultados acabaram não indo tão bem, né, quanto a gente esperava. Por exemplo, ali o Avaí e o CRB, né, dois clubes que estão nessa briga direta pelo acesso para a Série A, acabaram vencendo, né? Então o CRB pulou para 47 pontos e o Avaí está na quarta colocação com 46. Então, nesse momento, o Vasco segue na sétima colocação com 40 pontos, ou seja, 6 pontos atrás do quarto colocado, que é o Avaí. Estamos a 1 ponto do sexto colocado, que é o Guarani, com 41, ainda com um jogo a menos, e a 5 pontos do quinto colocado, que é o Goiás, o time que nós batemos, né, que vencemos aí nessa última rodada. As chances do Vasco, matematicamente falando, subiram, né? O Vasco tinha ali mais ou menos em torno de 2,5% a 3% de chances, né, de voltar para a Série A, devido ali aos últimos resultados. Essas chances subiram para em torno de 7 a 8%, e é o que eu venho falando. O Vasco, infelizmente, vai ter que fazer o seu dever de casa. Nós temos agora 11 rodadas, 11 partidas, 11 jogos pela frente. Desses 11 jogos, o Vasco tem 5 partidas em casa, em São Januário, e 6 jogos longe do Rio, né? Mas ainda assim eu tenho certeza que a torcida vascaína, independente de lugar que o Vasco vai estar atuando, vai marcar presença nos estádios para poder passar aquela confiança, para dar aquela moral para os nossos jogadores. Então vamos agora analisar essas 11 partidas e tentar aqui entender, né, dar os nossos palpites para esses 11 jogos, se o Vasco tem condição de vencer, se vai ser um jogo mais complicado, porque é um adversário ali mais duro, de repente fora de casa, e lembrar que o Vasco precisa de pelo menos mais 8 vitórias para conseguir essa classificação ali, né, matematicamente falando. Então, próximo jogo, domingo, Vasco encara fora de casa o Confiança, que tá, obviamente, aí na zona de rebaixamento, não vem fazendo um grande campeonato brasileiro, mas ainda assim é um adversário chato, que joga muito retrancado, joga muito fechado, querendo, né, explorar os contra-ataques, mas ainda assim eu vou falar aqui, vou cravar. Com o embalo que o Vasco vem, com o time que vem jogando, o futebol que vem apresentando, tem que ganhar e vai ganhar essa partida. Então essa para mim já é uma vitória nessa sequência. Depois encararemos o Sampaio Correia também fora de casa. Outra partida contra um adversário direto nessa briga aí pelo acesso. E mais um jogo que particularmente eu acredito que o Vasco tem plenas condições de vitória, mesmo jogando fora de casa. O Sampaio Correia não é nenhum bicho-papão, é um time organizado, é um time que joga um futebol ali até moderno, né, de toque de bola, mas uma vez lembrando, se o Vasco jogar com a raça, com a força de vontade e com a confiança dos últimos jogos, tem tudo para a gente conseguir essas 2 vitórias na sequência. Depois o Vasco volta para São Januário, já com 50% do público presente, para encarar o Coritiba, o líder da competição, que vem ali oscilando nas últimas rodadas, né? O Coritiba ali é um time que é organizado, deve voltar para a Série A, deve provavelmente, né, conseguir essa classificação, mas não vem apresentando um grande futebol dentro de campo, né? Os torcedores do Coritiba ali, de certo modo, reclamando um pouco, que o time não está querendo sair para o jogo, está ali acomodado, né, pelo fato de já estar com 52, 53 pontos, então é algo a se estudar e se preocupar. E jogando em casa, você vai falar, pô, Mário, você está muito motivado, vai cravar mais uma vitória? Sim,
sim, vou cravar mais uma vitória aí contra o Coritiba. Então já seriam 3 vitórias das 8 que a gente precisa, né, para esse retorno para a Série A. Depois o Vasco volta a sair do Rio de Janeiro para encarar o Náutico. Aí você fala, pô, mas o Náutico tá mal, o Náutico tá caindo de produção, o Náutico já foi líder, nesse momento tá aí na 11ª colocação, né? Então caiu demais na tabela, tá com 35 pontos, mas ainda assim é um jogo complicado, é um jogo difícil, é um jogo que o Náutico provavelmente vai vir com tudo para cima do Vasco, porque talvez seja ali a última opção desses jogadores que estão no Náutico nesse momento de apresentar um futebol em televisão nacional. O estádio vai estar lotado, vocês podem ter certeza, porque a torcida do Náutico é uma torcida muito apaixonada. Então, para mim, esse é um dos jogos mais complicados que o Vasco vai ter nessa sequência, e torço, obviamente, pela vitória, mas não cravarei uma vitória do Vasco nessa partida. Depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro para pegar o CSA. Para mim, já é aí ó, a 4ª vitória. Vasco tem que vencer esse jogo com toda certeza. Depois voltamos a sair do Rio de Janeiro para encarar o Guarani fora de casa. Outro jogo difícil, assim como o do Náutico. O Guarani é um time chato, é um time organizado, tá bem na tabela, tá ali, né, na 6ª colocação, à frente do Vasco. Então esse para mim é mais um jogo que não dá para se cravar uma vitória garantida. Depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro para o clássico contra o Botafogo, que vem muito bem nessa reta final de competição, e infelizmente é mais um jogo complicado, é mais um jogo difícil que não dá nesse momento para a gente cravar que o Vasco vence essa partida. Depois o Vasco tem uma sequência de jogos ali contra o Vitória em São Januário. Para mim é a 5ª vitória do Vasco. Depois a gente sai do Rio de Janeiro para pegar o Vila Nova. Para mim é a 6ª vitória do Vasco, e vão faltar 2 jogos e o Vasco vai precisar de 2 vitórias, e eu tenho certeza que nós iremos conseguir contra o Remo, jogando em casa, e na última rodada pegando o Londrina, que nesse momento aí está na 17ª colocação, e quem sabe até o final da temporada já esteja até mesmo rebaixado, né, e não entre ali com tanto ímpeto, com tanto intuito de vencer o Vasco. Então para mim o Vasco vai passar um sufoco, vai ser complicado, mas iremos conseguir essas 8 vitórias, e cravo mais, vão ser 8 vitórias e 2 empates aí, talvez uma derrota que o Vasco tem aí nessa sequência de 11 partidas. Mas mais uma vez, lembrando que para que isso aconteça, o futebol apresentado tem que ser o mesmo do último jogo contra o Goiás, principalmente no primeiro tempo. Então essa é a minha opinião, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários do nosso vídeo de hoje. O que você aí acha? Qual é a sua expectativa? Tá ansioso, não tá? Tá gostando, não tá? Bota aqui embaixo aí o que você acha aí sobre tudo isso.